Medíocre. Medíocre vem de média, vem de comum. Você imagina. Quando fala que algo é ordinário, algo é comum. Quando algo é extraordinário, é fora do comum. Aí eu te pergunto, você quer ser uma pessoa comum ou você quer ser uma pessoa extraordinária? Vou te contar um segredo. Eu não sou extraordinário. O extraordinário é um pico, onde você entra, descobre que você dá conta e depois você fica comum lá. Você descobre pessoas naquele nível e se você não continuar progredindo, o extraordinário também é comum, apesar de estar num nível maior do que a maioria. Olha que louco. Quando que eu descobri isso? Eu estava dando método IP lá em Lausanne, na Suíça, 2018. E eu nunca vou esquecer que eu vi uma Porsche, no modelo que eu vi lá, pela primeira vez na minha vida. Aí a Porsche estava passando e eu olhei. Eu tenho um negócio assim de treinar minha mente, né, já tem muitos anos, desde 2006 que eu faço isso com uma prática muito forte. Eu acredito que é uma das coisas mais fortes que eu carrego, esse poder aí de conduzir minha mente, de gerenciar minhas emoções, meus sentimentos, a frequência, a energia, a metafísica no geral. E aí eu parei assim na beira da calçada, eu fecho o olho e entro dentro do carro do cara, com ele passando na minha frente. E comecei a conversar com o cara, só mentalmente. Oh, que carro extraordinário. Foi a coisa mais doida que aconteceu lá na Suíça. O cara virou para mim e falou assim, isso só na minha mente. Chama ensaio mental isso aí. Ele virou e falou assim, esse carro é comum. Extraordinário é quando eu olhava para ele e ele não era meu, mas agora todo dia andando é só um carro comum. Aí eu desconectei do carro e tomei um susto. Falei, cara do céu, que loucura. O extraordinário é aquilo que eu não acessei. Para uma criança, o extraordinário é ter uma carteira de motorista. Quem aqui já não ficou doido? Eu tenho que ter uma carteira de motorista. Hoje é comum a carteira de motorista. Às vezes você acha extraordinário alguém ter 1 milhão. Aí você bate 1 milhão não é nada. Marcelo, não ofende a gente. 1 milhão é igual a nada. Depois que você vive isso normalmente, fatura 5 milhões por dia. Aí ele começa a ficar nada, porque antes era uma vida para você buscar. E hoje, qualquer dia que bater, você soma as empresas, se der prejuízo, não sei o quê, é 5 milhas. Acontece. Mas ninguém vai ficar igual você. Se tiver o mesmo padrão mental, vai no mesmo lugar. Repete assim comigo. Se eu tiver o mesmo padrão mental, eu chego no mesmo lugar. Ah, não é possível. Eu não aguento porrada igual você, eu não aguento pancada. Então, não tem o mesmo padrão mental. Porque tem que ter resistência para suportar isso. Eu tenho encontrado brasileiros ao redor do mundo, onde eu estou pousando, em vários países que eu já fui depois da eleição. Como que você aguenta tanta pancada? Não tem novidade nenhuma. É igual o calejamento. Alguém aqui já lutou Muay Thai? Já? Muay Thai? Então, não tem um negocinho que chama calejamento? Vai bater na canela e é uma mulher que está falando. Ela está falando, ó, pega um cano na canela e faz isso aqui, ó. Calejamento é o nome. Aí vem você, querendo dar um chute na canela dela com a sua canela. A sua canela quebra. Porque a canela dela tem um reforço que a sua não tem. Você, por exemplo, vai lutar com lutadores que isso aqui é calejado, isso aqui vai destruir o seu rosto. Gente que tem calejamento, que trabalhou esse negócio na questão muscular, óssea, na parte de nervo, na parte de tecido, calejamento em tudo. A pele da pessoa é mais resistente, a musculatura é mais resistente, o osso é mais resistente, o espírito daquela pessoa é mais resistente. A energia emocional dela é mais resistente. Você imagina você brigar com uma pessoa desse nível? Que é calejada no espírito, na alma e no corpo. As pessoas, como que você dá conta? Calejamento. Quando eu falei que ter o mesmo modelo mental você vai conseguir, envolve tudo. Como que você lê o fracasso? Tem gente que lê o fracasso e tem medo dele. Eu fico doidinho para fracassar, não tenho medo disso. Porque eu sei que dali para frente, ou eu fico maior, então eu vou dar ré no progresso. E eu não sou de dar ré e nem desistir. Meu negócio é o seguinte, o que aconteceu? Aconteceu, então vai pôr na conta do progresso. Repita essa frase toda vez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Então não tem coisa dando errado. Tem gente que fala, não, mas isso aqui está dando errado. Não tem como alguma coisa estar dando errado. O que tem é você não ter o calejamento, você não suportar, você ter um modelo mental fraco, de derrotado, que para porque alguém fala. Como é que faz para ter uma vida medíocre?
Depois que eu virei político, apesar de ainda não estar trabalhando no cargo, né? Mas minha cabeça eu já virei. É assim que você tem que fazer, né? Você quer falar inglês, tem que virar sua cabeça para o inglês, para a cultura, antes de aprender a língua. Se você quiser falar a língua dos ricos, você tem que mentalmente já aceitar a riqueza. Antes de gastar milhões, antes de investir milhões, sua cabeça já tem que mudar. Tem gente que não entende, por exemplo, os códigos da riqueza. A riqueza é igualzinho a aprender uma língua nova. Tem uma cultura. Os ricos têm uma cultura. O rico tem uma linguagem. O rico tem todas as coisas igualzinho tem na gramática, igualzinho tem nos verbos, de uma língua nova. Falar a real, é difícil aprender uma língua nova, sim ou não? Não é fácil. Só que é impossível? Para mim, a dificuldade de ficar rico é igualzinha à dificuldade de falar o inglês fluente. O tanque é difícil. Tem gente que fala assim, não, eu te dou o dinheiro aqui, é a mesma coisa de dar um dicionário para um tolo. Toma aqui o dicionário. Você está lá com o dicionário Michaelis, 1 milhão de verbetes e continua pobre. Porque você não sabe conjugar aquilo, você não vai lembrar de 1 milhão de verbetes, você não tem experiência. Você vai ter um problema sério. Vai estar com a riqueza do vernáculo de uma língua, mas não sabe usar aquilo. Então não adiantou. Qual que é a grande verdade? Se você não entender o que é ser medíocre, você não vai ficar com raiva disso. Você precisa entender que você não pode ser medíocre. Porque ser medíocre em alguns lugares não é ruim, mas na maioria é péssimo. Por exemplo, ser medíocre entre os que não param de crescer, mesmo assim, é igual a inércia. Vou te explicar para você não criar confusão na sua cabeça, senão eu vou só piorar. Tem gente que acha que a inércia é sair, é estar parado, sim ou não? Também achava. Isso não é inércia não. Não é só isso. Inércia é uma constante. Ou constantemente parado, ou constantemente na mesma velocidade. Sair da inércia é, se eu estou a 60 por hora constantemente, eu estou inerte a 60 km por hora. Se eu vou para 70, eu saí da inércia. Só que tem 2 detalhes. Sair da inércia de quem já está andando é mais fácil. Sair da inércia e quem está parado é uma das coisas mais aterrorizantes que tem para o cérebro, porque gasta muita energia. Nunca esqueço, estudando e depois que eu virei aviador, o que é o consumo de combustível de um voo de 1 hora? Só para levantar voo. A decolagem não é só tirar o avião do chão. A decolagem ela termina quando um avião para de subir e faz isso. Essa é a decolagem. Voo de 1 hora. Gasta mais combustível para chegar no final da decolagem do que o voo inteiro. Presta atenção no que eu estou te falando, para você ver o que é tirar um avião do chão. É a mesma coisa de tirar um cérebro da miséria. Vai gastar muita energia na decolagem. Estava olhando um outro avião intercontinental para comprar, aí a hora que eu vejo que o avião vai para os Estados Unidos sem nenhuma parada, eu já falo, putz, mano, o avião é caro. Aí alguém falou, você vai comprar um com uma parada? Eu quero de uma parada. Aí você faz a conta e você esquece que para parar ele precisa decolar de novo. Só que se você usar muito esse avião intercontinental, a quantidade de vezes usando vai ficar mais caro do que o avião que não para. Só que se você usar menos, aí você tem que aprender a fazer a conta. Olha que louco. Por quê? Porque decolar de novo gasta muita energia. Para deixar de ser medíocre então. O que é medíocre? Medíocre é comum. Você está no Brasil. O que é ser medíocre? É ser alguém improdutivo. Porque a maior parte da nossa mentalidade como povo é mediocridade. O que é ser medíocre? Repudiar a riqueza. O que é ser medíocre? Acreditar em Lula e companhia. O que é ser medíocre? Achar que alguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Vamos supor que em 2026 eu vire presidente, só uma suposição. Aí você fala, agora eu estou tranquilo, agora eu vou prosperar. Não vai. Você vai ter que lutar. Mas você vai facilitar para nós. Mas é claro que eu vou facilitar para vocês. Eu vou fazer assim, ó, vou levar para o parlamento uma lei que vai aumentar imposto de carro velho e diminuir, e zerar de carro novo. Acabei de facilitar a vida para você. O que acabei de mostrar para você? Vai comprar carro novo, senão vai ficar pesado pagar imposto de carro velho. Vou criar um monte de lugar para triturar carro, igual nos Estados Unidos. Por que isso? Porque não dá o tanto de acidente, que você não sabe, o tanto de acidente que tem no país, porque a gente tem uma mentalidade de miséria. Tem um monte de carro que tem que ser destruído. Aqui não tem reciclagem de carro. Vocês já viram alguma máquina aqui?
que pega um carro e destrói ele? Não, né? Aí o que eu vou fazer também? Nós vamos criar um monte, por lei, obrigatório, ter carros brasileiros. Então nós vamos ser um povo que cria. Vai ter um monte de situação, mas se você falar, não, eu vou esperar até ele fazer alguma coisa, a sua parte você vai ter que plugar você nessa máquina da prosperidade. Porque senão você vai continuar sendo medíocre. Não, eu vou para os Estados Unidos, vai ficar pedindo coisa na rua, se você não entender que você tem que plugar sua máquina na máquina da prosperidade. Se você quer ser alguém medíocre, você pode ir para os Estados Unidos ou fazer parte desse governo Lula. Você vai continuar pobre. Agora tem uma novidade. Se você quer ser alguém realmente próspero, você pode estar em Angola, você pode estar em qualquer lugar, você vai prosperar. Porque é a sua mentalidade de governo que vai elevar seu nível de prosperidade. O maior governo que tem é governar sobre si mesmo. Depois, governar sobre processos, territórios, cultura, língua e etc. Mas como é que eu me livro dessa mentalidade? Você vai perceber que existe um padrão. O padrão gera respostas para tudo. Por exemplo, você entra no ambiente, o padrão da mentalidade de miserabilidade é igual. Acontece uma fofoca nacional. Padrão de quem tem mentalidade de miséria é ter o mesmo comportamento. Julgar sem fazer perguntas, sem querer saber a causa nem a raiz daquela coisa. Então, eu vou te falar alguns comportamentos de gente muito medíocre, gente muito baixa. Elas julgam sem saber a real causa. Elas julgam segundo os seus sentimentos. Então você vai colocar um negócio aí para você suspender a partir de hoje. Senão você não se livra dessa mentalidade, que é julgar pelos sentimentos. É a pior besteira que o ser humano pode fazer. Você julgar alguém pelo sentimento que você está. Como é que faz? Eu vou te dar uma aula de como matar alguém. Como matar uma pessoa. Julgue ela com os seus sentimentos. Ninguém escapa de você em um mês. Ou você sai correndo, ou você vai matar essa pessoa, que não tem como. Por exemplo, se a pessoa te trai e você julga com o seu sentimento, você vai matar a pessoa. Você entende o que eu estou falando ou não? Como você pode me trair? Aí vai de faca, a revólver, a tijolo ou carro. Porque se você está julgando com o seu sentimento vai ser canalizado ou num gatilho, ou num punhal, ou num carro, ou em um tijolo, ou meter fogo na pessoa. Não é isso que acontece todo dia? Não sai notícia todo dia? Mulher mata marido, marido mata mulher, sim ou não? Julgou pelo sentimento e não pela causa. Se você quiser se livrar de uma mentalidade medíocre, nunca mais julgue pelo sentimento, e sim pela causa. Só que para julgar na causa vai dar tanto trabalho que você vai falar, rapaz, eu ainda tenho uma vida para cuidar, eu acho que não compensa ficar cuidando da vida dos outros. Porque para você chegar na raiz de um problema, você tem que entender o que a pessoa passou, quem é o pai dela, quem que foi, qual que é não sei o que ela está sentindo, um monte de coisa. Você não é juiz, não ganha salário de juiz, você vai ficar julgando a vida dos outros? Então você vai anotar assim, ó, quem quer se livrar de uma mente medíocre, não julga ninguém, porque não dá tempo não. Eu comecei a perceber que eu não prosperava numa parte da minha vida por gastar minha energia com os outros. Mas eu acho que você ajuda um tanto de gente, como é que você não está pensando nos outros? Eu não preciso pensar nos outros. Eu tenho que cuidar da minha vida, e se ela der certo, os outros vão ser afetados de forma obrigatória. Porque se eu acordar todo dia falando, eu tenho que salvar o mundo. Não, foi Deus que tem que salvar o mundo, Ele que falou. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que mandou o seu único filho. Eu não tenho nada a ver com o mundo. Ele falou para mim, ame o próximo. E eu não sei te contar se você tem entendimento e revelação disso, mas vocês estão aqui presencialmente me assistindo, vocês estão agora ao vivo, agora, só agora, vocês são meu próximo. Eu tenho que dar atenção para vocês. Não, Marçal, mas tem milhões de pessoas. Agora eu só tenho que dar atenção para vocês. Eu não sei se você entendeu o peso disso, é tão leve isso. Você acaba de me ouvir, vai embora, você já não é meu próximo mais, você é próximo de alguém que tem que se virar com você para lá. Uma pessoa medíocre acha que tem que resolver o problema de todo mundo, é por isso que ela interfere na vida dos outros e esquece da própria vida. O medíocre, ele não cuida de si mesmo, mas ele quer cuidar da vida de todo mundo. Essa é a fórmula para ter um povo destruído, medíocre e miserável. Quando eu vejo uma pessoa errando, eu nem quero saber do erro, porque eu também erro, então eu prefiro saber o seguinte, você quer ajuda para sair daí? Se quiser, eu gasto minha energia. Agora, se for para ficar entrando nesse auê, eu não quero nem ouvir. Por quê? Porque não faz sentido. Não faz sentido ficar o tempo inteiro com essa mentalidade de, mas por que você fez? Eu lembro de uma vez que eu ficava fazendo um barulho, e aí eu era instrutor de treinamento na Oi, e a colega do lado ficou chateada comigo. E aí ela ficou de mal.
Aí eu fui nela e falei, você me perdoa pelo que eu fiz? Ela falou assim, só se você prometer uma coisa. Aí eu falei, o quê? Se você prometer nunca mais fazer. Aquilo me ofendeu de tal forma, falando sobre o futuro, porque perdão a gente não pede pelo futuro, a gente pede pelo que foi feito. A minha cabeça já era assim, de pensar mesmo, eu sou um ser pensante. Falei, eu realmente estou arrependido, mas eu quero te falar algo. Eu não vou me comprometer com o futuro, eu estou pedindo perdão pelo que eu fiz, eu não posso assumir que eu não vou fazer. Porque se eu fizer, eu vou quebrar minha palavra. Ou você aceita o perdão pelo que eu fiz, ou então você vai ficar sem. O que vocês acham que aconteceu? Não aceito. Então está combinado. Mas também, isso é carne de pescoço. Carne de pescoço. Que é aquela carne difícil de você tirar. Não faz sentido eu me comprometer com você numa coisa dessa. Toda vez que eu vou corrigir um filho meu, dos 4, um sempre repete a mesma coisa, eu corrijo ele toda vez. Ele fala assim, ó, isso não vai mais acontecer. Eu falo isso para colaborador, para filho, para qualquer ser humano que fala isso. Não se comprometa não, corrija só o que você fez. Porque se falar para mim que não vai acontecer, você está selando um pacto, que não vai ter mais isso. Eu não estou te cobrando em não fazer, eu só quero corrigir o que aconteceu aqui agora. Porque a sua vida é problema seu, cara. Você vai dar certo ou errado se você quiser. Não aceito nem meu filho me iludir com isso. Porque se a pessoa fala que não vai acontecer, ela está te iludindo, ela vai, depende da maturidade dela, ela vai fazer. E geralmente, de cada 10 que falou isso para mim, 9 repetiu a mesma coisa. Por que eu estou te falando isso? Ter a mentalidade de alguém que não é medíocre, você não aceita a mediocridade dos outros, nem para conversa fiada. Você vai falar, não quero. Quando eu vejo uma pessoa dando desculpa, eu detecto, ela tem uma mentalidade medíocre. Porque gente que dá desculpa é pessoa medíocre. O tanto que eu fico feliz de ver uma pessoa falando comigo e eu falo, cara, eu vou falar o que eu quiser. Eu falo, não quero. Alguns de vocês emprestaram dinheiro sem querer, sim ou não? Porque vocês são medianos, medíocres. Ah, mas você não sabe o problema que ela está passando. O problema eu nem preciso saber, mas a história que ela contou comeu seu cérebro. E o fato de você ser mediano, você deu o dinheiro seu que está em falta para alguém que é vagabundo. Cada 10 pessoas que você emprestou achando que era de bem, 9 é vagabundo. Por quê? Porque a pessoa está falando, eu não vou fazer, mas eu vou pegar o que você fez, porque você não sabe nem usar seu dinheiro e nem sabe ler gente, então me dá seu dinheiro. E o fato de ser mediano continua. Você toma prejuízo emocional, você toma prejuízo espiritual. O fato de ser mediano, pessoas que eram para facilitar a sua vida ou te servir, começam a mandar em você. Para não criar confusão com o Brasil inteiro. Mas tipo assim, sabe essas alienações religiosas, corporativas, parentais? O fato de você ser medíocre faz com que a pessoa mande você e monte no seu lombo, como se você fosse um cavalo. Mas você está doido hoje, ele está falando então... Não, estou falando uma coisa simples. Todo medíocre, ele dá a cervical dele para alguém montar em cima. Hoje aconteceu uma coisa que não acontece há anos com 2 filhos meus. Eu falo para eles, desde pequenininho, aproveita para montar nas minhas costas enquanto vocês são pequenos. Depois que crescer, não vai subir. E os 2 mais velhos, com 11 e com 9, não sobe. Só os pequenos. Só que hoje estava rolando um papo com o mais velho, e aconteceu um negócio que ele arregalou o olho, ele nem acreditou que estava acontecendo. Eu fui descer a escada e falei, sobe nas minhas costas. Aí ele, quê? Sobe calado. Aí ele veio fazendo carinho, eu segurei o de 11, há muitos anos, sei lá, 5 anos que eu acho que eu não pego esse cara desse tamanho, é um cavalo, já está desse tamanho assim. Aí eu peguei ele aqui, fui descendo na escada e falei, nossa, que massa fazer isso aqui. Ele não entendeu nada, ele ficou tipo assim, papai, você está doido? Como é que você vai carregar? Sabe o que é interessante? Eu sou muito direto com eles. Foi um bônus, que eu estava longe de casa, aí eu fui pegar assim e acabei fazendo isso. Mas eu deixo muito claro para eles. Para eles, eu deixo muito claro que eles... Esse principalmente, quando fez 10 anos. Ele, papai, fiz 10 anos. Então, daqui de novo, quando você repetir 10 anos de novo, eu quero ser longe de casa. Pode ir embora daqui. Aí tem gente aqui que fala, não, meus filhos têm que estar comigo. Não, seus filhos são frutos de uma árvore. Eles precisam de virar uma árvore. E quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Tadinho, deixa eles viver a vida. Eu não arrependo de nada de ter casado com 21 anos. Eu queria ter casado era mais cedo, só que a minha crença sobre dinheiro era errada. Se eu soubesse que eu ia prosperar de qualquer jeito, eu não sabia, não tinha certeza não, porque eu não queria colocar a Carol em risco. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou juntar 300 mil primeiro para casar. Juntei 10 mil, chamei a Chiquinha, montou na garupa e nós foi embora.
Só que na minha cabeça eu pensava, 300 mil, ixi, falei isso 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se eu soubesse que a vida era tão brilhante assim, eu tinha casado, era com 18. Alguém fala, cara, mas você tem que aproveitar a vida. Qual vida? A do mediano? De alguém que parece um cachorro que fica mexendo no lixo? Que depois vai falar, eu arrependo por tudo? Que vidão é esse? Eu aproveitei minha vida muito bem. Alguém fala, não aproveitou, não te vi brincando na adolescência? Você está certo, eu não brinquei mesmo não. Só que lá na garagem de casa, os carros de miniatura que seus filhos brincam, eles estão estacionados na garagem da minha casa. É um pouquinho arrogante falar assim, né? O Hot Wheels que seu filho compra está lá na garagem de casa, vários deles. O que é isso? Realmente eu não brinquei na adolescência, porque eu descobri muito cedo que não existe adolescência. No Ocidente existe essa idiotice chamada adolescência, para tirar o governo dos jovens. No Oriente não existe isso. Desde os 12 anos de idade esse povo já é homem e mulher formado. Mentalidade de governo, mentalidade de gente grande. Você vai em Israel, você vê esses adolescentes andando com metralhadora na cintura. E você fica com medo, porque você daqui não tem essa cultura. Eu mesmo fiquei. Falei, mas que esse menino, que esse cara aí está andando com essa metralhadora? Normal aqui. Aí eu te pergunto, por que é tão normal assim nos lugares e aqui essa mediocridade é exaltada? Por que meninos de 20 anos parecem seres inofensivos, sendo que tinha que parecer um guerreiro indo para a guerra? Você olha para as relações de hoje, a mediocridade está tão nojenta. O povo não quer trabalhar, o povo está com crise de identidade. Imagina que loucura que é ser medíocre nos dias de hoje. Se você fosse medíocre há 100 anos atrás, você estava com enxada na mão. Mas hoje você está com o celular achando que você é alguma coisa. Eu quero que você entenda o seguinte. Como que você vai sentir raiva da mentalidade medíocre que você tem? Só depois que você começar a andar em lugares onde você vê que pessoas estão a um nível acima. Então é necessário que você ache esses lugares. Se você não encontrar esses lugares, você vai até se achar. E eu explico por quê, porque eu já me achei. Se você se avalia pelas pessoas piores que você sempre vai se achar alguma coisa. Mas se você ficar sempre em busca de gente que está um passo à sua frente, você sempre vai ficar incomodado com essa fase. Mas então eu vou viver ansioso? Não, você vai viver contente, é diferente. 2 coisas você vai notar. Viver contente com insatisfação positiva. O que significa isso? Se você viver descontente, vai gerar ansiedade. Isso é pecado, você tem que ser contente. Fala com a sua boca assim, eu sou contente com a minha vida. Com a minha fase não. A minha fase, eu estou insatisfeito positivamente. Vamos lá? Se você for olhar para o peso que você está insatisfeito. Isso é só uma fase, isso não é você. Alô? Não é. Vou te provar uma coisa que você vai lembrar para o resto da sua vida. Nos próximos 3 anos não existe nada, nenhuma célula que está aqui agora vai existir. Em 3 anos. 37 trilhões de células tem no corpo humano. Todas as 37 trilhões em menos de 3 anos vai renovar inteira. Ou seja, a pessoa que está aqui agora me ouvindo de corpo não vai existir em 3 anos. Agora, terrível coisa é daqui 3 anos esse sistema todo, celular, está completamente renovado. Só que a mente é de um canguru. A mente é de um jumento. A mente é de um petista. A mente é de alguém que acha que alguém vai resolver seus problemas. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Faz o seguinte, muda sua mente com velocidade maior do que as suas células estão se renovando para você ver o que você vai virar. O que é ser medíocre? Você pode até mudar todas as células do seu corpo, porque não é da sua conta, mas a sua mente você vai ter que se esforçar. Ninguém aqui nunca acordou nem um dia falando, vai célula, sai de dentro de mim, sai, vai, renova. Alguém já fez isso? Você que recebeu um sêmen aí, você que é fêmea. Você recebeu um sêmen, aí você fica todo dia, Deus me ajuda, que meu filho desenvolva, que ele possa crescer mais um dia. Ai Deus, hoje é o dia 2, ajuda ele a bater o coração. Hoje é o dia 3, que não sei o quê. Hoje é o dia 4, dia 18, o Senhor vem com a sua beleza. Você precisa fazer alguma coisa? O corpo faz sozinho, certo? A sua mente não funciona sozinho. Seria tão agradável se a mente funcionasse sozinha. Como eu queria ter uma mente que funciona sozinha. Vocês queriam ou não? É por isso que vocês vão colocar o Starlink lá, a Starlink ligada na Neuralink. As pessoas não gostam de pensar. E está chegando um recurso daqui uns dias, que é, pense
Não pense, deixa que a gente pense por você. Aí você vai ver. Talvez você não saiba, mas você já está com o celular na mão e não está mais pensando por você. Você está pensando pelos likes. Ah, quem fala? É quem fala mesmo. Eu já sei como é que é o jogo e vou lá e jogo. E sai fora. Você imagina você numa máquina gastando de 4 a 6 horas. Tem gente que está gastando 9. 9 horas numa máquina que está fazendo você perder todo o processo de pensamento crítico. E você está sendo norteado por mais de 10 mil programadores da Meta, que estudam o tempo inteiro e eles ganham bônus por isso. Quer fazer as contas da Meta, que é Instagram, Facebook e WhatsApp, fazer com que você fique mais tempo de exposição nessas plataformas. Você acha que você dá conta de guerrear com 10 mil programadores de uma empresa que fica lá em Palo Alto, na Califórnia? Nem eu dou conta de lidar com um deles, imagina com 10 mil deles. Para piorar, eles estão fazendo programações em software. Você acha mesmo que a gente dá conta de lidar com esses 10 mil contra os 1000 que programaram o iPhone? Engenheiros que gastaram 10 bilhões de dólares, que dá quase 60 bilhões de reais. Você imagina uma máquina de 60 bilhões com 10 mil engenheiros produzindo algo, ganhando bonificação para manter você dentro de uma tela. Eu só falei de uma empresa só. Uma empresa de hardware, uma empresa de software. Você acha mesmo que você dá conta de ver isso aí? Eu não dou conta. Significa que nós precisamos de dar um passo para trás e tomar cuidado com isso. Tem um negócio chamado tecnocracia, que é a sedução da tecnologia. Ninguém que eu conheço tem sabedoria para lidar com isso. Se não tem sabedoria para lidar, se afaste disso. Esse é o grande recado que eu tenho para te dar. Se você quer ser medíocre, continue acreditando na fábula da mídia. Marçal, eu já te ouvi antes de você mexer com política. O que você achava da mídia? A mesma coisa que agora eu certifiquei. Como eu acompanhei o que eles escreviam sobre mim, eu certifico para todos vocês, 70% do conteúdo é mentira. Mentira, 100%. De certeza que os 70% é mentira. Porque eu fui a vítima. Eu li, assim, eu posso assumir uma coisa para vocês ou não? Eu não sei como é que vocês não ficam com raiva de mim, porque eu ficava com raiva de mim de ver essa notícia. A notícia de mentira, eu pegava e ficava com raiva de mim. Eu falava, mas por que você está com raiva? Porque muita gente noticiando a mesma coisa. Você deu algum deslize para a pessoa potencializar o deslize, uma pequena fala, alguma coisa, e aquilo me gerou raiva. Aí eu pensei, só tem um jeito de eu combater isso, não falando mais nada. Aí fiz as contas, se eu ficasse calado. Um monte de gente morrendo, um monte de gente sem ser transformado, e só eu ganhando. Ninguém falando de mim. Se ninguém fala de mim, ninguém é transformado e não tem notícia, deu tudo errado. Então, já que esse é o jogo, fale mais. Fiz até uma música. Estava lá no aeroporto de Roma. Fale bem, fale mal, fale do Pablo Marçal. E tem um resto da música. Depois de 2026 eu conto. Sabe o que acontece? Não tem como. Se você aparecer, vão se levantar contra você. Porque a mentalidade é de mediocridade. Toda vez que eu sentei na frente de um grupo de jornalistas, meu coração tinha compaixão da alma deles. Do tanto que eles eram medíocres com as perguntas. E o tanto que eu me divertia com aquilo. Porque eles estavam preparados para pegar pessoas e trucidar elas. E eu estava na aula 1 do módulo 2, dos 200 módulos, sobre como debater e como discutir com alguém. Eu ficava olhando e falava, será que esse povo está caçando um jeito mesmo de ganhar? Aí olha para o ponto fraco da pessoa, só isso. Psst, é isso mesmo que você quer? Não adianta. Você que é medíocre, um jornalista medíocre, você quer combater uma pessoa que treina isso há 15 anos. Alguém que não dá conta de perder, você pode vir com 7 pessoas fazendo pergunta para mim ao mesmo tempo, que eu nem sei o que está acontecendo, eu só sei que eu vou atropelar vocês tudo. Sabe por quê? Porque eu deixei de ser medíocre nisso, eu sei usar meu cérebro. E fique em paz, você pode me xingar o tanto que for, que eu não ouço o xingamento. Eu só arrumo um jeito de tacar uma pedra no céu com a pedra que saiu da sua boca. Nem da meu bolso eu tiro. Está vendo o tanto que você é arrogante? Eu acabei de te dar uma aula e você não percebeu porque você ficou preso em algum sentimento. Quando eu estou te ouvindo, você pode falar o que você quiser, eu não estou nem aí para sua fala, eu só quero saber o que eu não sei ainda. Se você ficar contando papo, fui na Lua, saí de ré para Marte, tanto faz para mim, aí eu fico só esperando alguma coisa que eu não sei. Aquela coisa salva tudo, aí eu esqueço tudo que você falou, para mim tanto faz. Vocês podem contar a história que quiser, não muda nada.
Agora eu fico esperando até sair alguma coisa. Se eu te ouvir uma vez, não sair nada. Se eu te ouvir 2, 3, 4, e não sair nada, eu nunca mais vou te ouvir.